A corrupção é um mal que deve ser energicamente combatido, prevenindo de forma inteligente pela esteira da legalidade e do Estado de Direito democrático. Em 29 de janeiro de 2014, entrou em vigor a Lei Anticorrupção, número 12.846/2013, que pune empresas por atos de corrupção contra a administração pública nacional ou estrangeira. A pena observada a anterioridade e lei penal no tempo para esta lei só será aplicada em crimes cometidos a partir do dia 30 de janeiro de 2014, próximo passado, e dispor sobre a responsabilidade objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos ilícitos nos termos desta lei. As punições serão severas. Essa lei determina que empresas corruptas devolvam o dinheiro aos cofres públicos, além de terem que pagar altas multas que podem variar de 0,1% a 20% do faturamento bruto arrecadado pela empresa no ano anterior, além da interdição do funcionamento da empresa, poderá responder judicialmente por todo e qualquer ato ilícito que a beneficie, mesmo que tenha sido cometido sem o consentimento dos sócios responsáveis. Há, entretanto, um medicamento calmante que age no decorrer do processo, previsto como acordo de leniência, mediante o pagamento de multa aplicada com redução de até 2/3, mas, para sua concretização, a empresa terá que reconhecer que houve corrupção e cooperar com as investigações. O ministro Jorge Age, em entrevista à Carta Capital, disse que essa lei vai contribuir para a mudança de atitude e mentalidade dos empresários brasileiros. As empresas terão que adotar medidas anticorrupção, como, por exemplo, um canal de denúncia, fazendo com que referida pena poderá ser reduzida se e quando vierem a ser autuadas por práticas ilícitas. Muitas empresas do Brasil já usam esse tipo de mecanismo, pois seguem códigos de conduta de países de origem como os Estados Unidos da América, Alemanha, Reino Unido. A bem da verdade, nos Estados Unidos já existe essa preocupação contra a prática de corrupção e também é adotada por filiais de empresas norte-americanas no Brasil. Em 1977, foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos a Lei Estrangeira de Práticas Corruptas, o Foreign Corrupt Practices Act. Esta lei tornou ilegais os pagamentos efetuados a funcionários de governos estrangeiros, partidos políticos estrangeiros, candidatos a cargos políticos estrangeiros em troca de vantagens comerciais ou econômicas. Essa proibição aplica-se não só a pagamentos realizados com o intuito de obter ou manter negócios, mas também com o objetivo de receber qualquer vantagem indevida. A lei em questão é aplicável não só às empresas com sede nos Estados Unidos ou que, de outra forma, estejam sujeitas à legislação daquele país, mas também a empresas com ações cotadas nas bolsas de valores norte-americanas e outras empresas que pratiquem atos de corrupção no território dos Estados Unidos da América. Caro telespectador, hoje Direito e Justiça em Foco conversa com o Dr. Plínio Shigematsu,
ele vai falar sobre a lei anticorrupção. E para que você saiba, esta lei entrou em vigor recentemente, agora, em janeiro, no dia 29. Então, nós vamos apresentar agora um currículo resumido do doutor Plínio. É formado pela Faculdade de Direito da USP e doutorando em Direito Comercial. É advogado do Felsberg Advogados, com atuação em direito empresarial, mercado de capitais, direito societário, private equity e fusões e aquisições. Esse é um currículo, como eu disse, resumido. Mas nós vamos conversar agora com o doutor Plínio e saber exatamente o que significa esta lei, a Novatio Legis. Mas antes eu gostaria de perguntar a ele alguma coisa a respeito da lei estrangeira de práticas corruptas. Doutor Plínio, como vai o senhor, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. É uma grande honra tê-lo aqui no programa Direito e Justiça em Foco. O prazer é todo meu. Muito bem. Eu até expliquei, como o senhor viu, ao telespectador, no sentido de que nós vamos abordar essa nova lei anticorrupção. E essa lei é interessante, e o senhor vai nos dar uma aula, por gentileza. Claro, claro. Mas então a pergunta é essa. O que o senhor acha da lei estrangeira de práticas corruptas, que é americana, não é? A lei americana, ela existe, existe desde 1977. Ela começou a ser utilizada, apesar dela já existir desde 1977, ela começou a ser utilizada a partir mais ou menos de 2000. E a partir daí, o órgão americano começou a buscar responsabilizar algumas empresas pelas práticas anticorrupção. E nos Estados Unidos, essa lei é uma lei abrangente, ou seja, ela não só condena as empresas que pelas práticas de corrupção feitas no próprio território americano, como também no território de outra jurisdição, e tanto é que a maior parte das corrupções, a maior parte dos casos que foram julgados, eles são relacionados a práticas de corrupção em outros países. Uhum. Muito bem. Me diga uma coisa. Esta lei dos Estados Unidos tem eficácia? Olha, eu digo eficácia porque nós aqui estamos acostumados, inclusive até a imprensa, ela fala muito a respeito, e lógico, há setores da imprensa que não conhecem a nossa lei, mas sabem que não se prende assim à toa, e porque há também aqueles requisitos liberatórios da própria lei. Mas lá nos Estados Unidos, eu digo a eficácia no sentido de que a pessoa, o agente, aquele que comete um crime, uma infração penal como essa, ele responde processualmente? Olha, as penas aplicadas nos Estados Unidos foram penas mais administrativas do que criminais. Então, o que a gente pôde perceber foram condenações administrativas aplicadas pelo órgão lá nos Estados Unidos responsável por apurar essas práticas, e as multas vieram muito pesadas. As multas nos Estados Unidos chegaram, um caso muito conhecido, chegou a um pouco mais de 800 milhões de dólares. Então as empresas, apesar de terem cometido uma infração em outra jurisdição, elas estão muito preocupadas e cada vez mais atentas a essas práticas, sejam elas praticadas no próprio território americano ou em outro país. Porque é necessário explicar ao telespectador que a pena pecuniária, a multa, no sentido, ela, nos Estados Unidos, ela é muito importante, excessivamente importante. E há um respeito nesse patamar, porque o americano entende que a empresa, as pessoas foram culpabilizadas e contribuíram com a multa que reverte para o Estado, não é verdade? Exatamente. Aqui no Brasil, lamentavelmente, essa prática não obteve sucesso, porque quando dizem que houve uma multa, eles acham que não. A pessoa, o agente tem que estar preso. A satisfação, o efeito de satisfação é estar preso. Tanto é que nós vemos pela mídia, pela televisão, o repórter, quando diz aconteceu esse crime assim, 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 e ninguém foi preso. Eles fazem questão de dizer. E não é assim.
Bem, que nos Estados Unidos, não é, a satisfação do Estado está exatamente na cobrança da multa, ou na cobrança da multa, que ela é alta, o senhor me disse agora que é de 800 milhões. 800 milhões de dólares. De dólares. De dólares, veja só, 800 milhões de dólares. Bem, então, ótimo, eu agora vou fazer uma pergunta para o senhor, no sentido de saber qual a importância desta lei anticorrupção para o Brasil. Olha, o Brasil ele já era signatário de algumas convenções internacionais relacionadas à anticorrupção. Convenção da ONU, convenção da própria OCDE, e existia uma pressão internacional para que o Brasil adaptasse suas normas para receber essas novas leis, esses novos mecanismos de combate à corrupção. Por isso que, nesse sentido, ele é um sinal importante no ambiente internacional para mostrar que o Brasil continua comprometido com o combate à corrupção. Mas ela tem algumas falhas. Essa lei não é uma lei que ela é completamente perfeita, ela tem algumas falhas. Lendo um pouco, né, a lei, a gente consegue identificar alguns pontos que trazem um pouco de dúvida e, em alguns casos, até algumas preocupações. Mas essas falhas não foram já... eu sei, vou fazer uma colocação que o senhor me corrige, por gentileza, colocadas propositadamente ou não? Porque às vezes nós encontramos coisas, nós somos aqueles que interpretam a lei. E ao interpretarmos uma lei, nós chegamos a conclusões estranhas, não é? Por que é que o legislador não aproveitou, já que teve essa boa intenção, e não fez a coisa certa? Não é? Como, por exemplo, aqui mais tarde, eu vou lhe fazer uma pergunta que fere, que um texto desta lei fere frontalmente a Constituição. Mas tudo bem, vamos continuar então. Essa lei então irá mudar a forma de atuar das empresas. Olha, a minha percepção é que sim. Hoje nós temos, né, uma lei que efetivamente traz uma responsabilidade maior para a companhia, e as companhias que quiserem se preparar e se precaver, elas têm que montar algumas estruturas para se conhecer um pouco mais, ter um pouco mais de detalhe de qual o seu relacionamento com o poder público, e, de uma certa forma, ter um maior controle de como esse relacionamento vem se dando. Então, hoje, me parece que a lei tem por trás essa função de mudar um pouco a percepção das empresas com relação à forma de se relacionar com o Estado. Porém, é lógico que vai depender muito, como toda lei, depende muito da fiscalização e da aplicação dela na prática. O senhor agora se refere à estrutura do Estado, né? Exatamente. Será que o Estado tem estrutura suficiente para combater esta lei? Porque não é só a polícia prender, ter um processo administrativo, né? Mesmo a coisa funciona na parte administrativa, né? E a administrativa também tem segunda instância, não é? Primeira e segunda instância. Exatamente. É isso? Exatamente. Eu acho assim, que o Estado ele tem que se preparar. Na verdade, ele tem uma função, né? Ele já exerce essa função, né, fiscalizatória, mas, de fato, para ter uma maior eficácia dessa lei, um maior controle, ele tem que ter uma estrutura minimamente razoável para poder ter um processo de investigação bem conduzido, dando às partes o poder de se defender e dentro de um processo administrativo normal. Me parece, no entanto, que ainda nós temos uma certa carência do Estado em atender essa demanda. Então, doutor Plínio, aí é que está o ponto X do problema. Lamentavelmente, nosso querido Brasil, nós somos brasileiros e torcemos pelo Brasil. Queremos que o Brasil ultrapasse esta linha de apreensão, esta linha que, afinal de contas, está incomodando o povo, a violência nas ruas, a incapacidade do Estado poder resolver esse problema da saúde, da segurança, da educação. Não seria melhor e mais interessante, eu pergunto e quero perguntar ao senhor também, eu tenho certeza que o telespectador ali, sentadinho na sua poltrona, também quer perguntar.
Não seria interessante o Estado primeiro se estruturar para depois lançar esta lei? Veja, sem dúvida, quanto melhor preparado estiver o Estado, melhor vai ser a resposta, né, para a sociedade. Acontece que a lei foi aprovada um pouco de afogadilho. Ela foi aprovada dentro, né, de um movimento, então, conte para nós isso, movimento social, dos protestos na rua, e essa foi uma forma do governo responder, dizendo, olha, nós estamos aqui, escutamos a demanda da rua, sabemos que o povo está insatisfeito com o nível de corrupção, e essa é uma forma que o governo vem buscando de trabalhar um pouco mais a questão da corrupção. E ela acabou passando, né, sem maiores discussões, maiores debates. E eu acho que isso também se reflete um pouco no próprio texto da norma. Quando a gente analisa a norma um pouco mais de detalhe, a gente vai encontrando as falhas, vai encontrando aí alguns pontos que poderiam ter sido melhor trabalhados. Eu vou aproveitar essa sua colocação para até dizer aqui ao telespectador e aquilo que penso. Será que aqueles movimentos que nós tivemos em maio, né? Maio, de junho do ano passado, de 2013, provocaram provocaram a aceitação desta lei anticorrupção, mas somente no setor administrativo das empresas, não é? Será que não foi uma forma de encobrir? Eu que estou revelando o que está dentro do meu pensamento. Será que não foi uma forma de encobrir as mazelas do Estado em conter a corrupção do legislativo, do executivo e do judiciário? Olha, me parece que não, eu estou colocando agora o dedo na ferida aí do Dr. Plínio. Eu acho que esse era um compromisso já que o Brasil tinha assumido e que ele precisava resolver. Eu acho que o governo, no calor das manifestações, ele acabou trazendo esse era um projeto de lei que já vinha tramitando, e eu acho que ele usou isso como uma ferramenta para dar uma resposta rápida para a população. É lógico que ela não vai resolver o problema da corrupção, até porque o nível de corrupção não está simplesmente situado no setor privado. Então, nós temos casos... Muito bem colocado. Nós temos casos aí recentes que mostram que a corrupção no setor público é muito grande e que a única forma de combater efetivamente é você ter um processo e as devidas condenações. Lamentavelmente, eu inclusive provoquei essa resposta do Dr. Plínio, caro telespectador, porque é isso que nós sentimos. Nós sentimos isto dia a dia. Não há informações que fulano de tal é corrupto e que fulano de tal cometeu uma infração penal no sentido de corrupção, não é? Mas a gente vai ver quem é alguém que está ligado ou ao executivo, ou ao legislativo, ou então ao judiciário. Eu coloco até o judiciário, porque o judiciário é em menor quantidade, em menor proporção, não é? Mas eu sou obrigado a colocar porque são os três poderes. Mas, tá aí. Eu acho que a gente tem que colocar as coisas como elas se apresentam e dizer a você, caro telespectador, a realidade. Passar a informação correta. É isso que nós nos propusemos a fazer nesse programa Direito e Justiça em Foco. Bem, vamos adiante. Quais são, então, as principais novidades trazidas por esta lei? Olha, a lei, ela traz como principal novidade a questão da responsabilidade objetiva das empresas. As empresas que tiverem um funcionário praticando um ato de corrupção, elas passam a responder pelo ato, pela infração, de forma objetiva. Então, isso acho que é a grande inovação, vamos dizer assim, que trouxe a lei. Ela traz consigo algumas penalidades, né, para as empresas que forem condenadas ou que forem acusadas de infratoras dessa lei. Essas responsabilidades são tanto civis como administrativas. Então, as penalidades... E as penalidades criminais?
no sentido do direito penal? O direito penal, ele já tem, para começar, a responsabilidade é subjetiva. E nessa responsabilidade subjetiva, nós já temos dentro da nossa legislação, no Código Penal, ele está já disciplinando todas as condutas tipificadas com relação à corrupção. Certo. Mas nós sabemos que no Código de Processo Penal há um artigo lá que diz que se o magistrado, se o julgador encontrar fatos que envolvam um ato criminoso por parte das partes, por parte do agente, do acusado, enfim, ele pode enviar para o Ministério Público e o Ministério Público denuncia ou não, não é? Mas o dever do magistrado, quando ocorre, quando ele percebe que há um ato delituoso no processo que ele julgou, quer administrativo, quer na área civil, ele tem o amparo da lei para projetar no espaço criminal, não é, uma ação, não é, pela denúncia do Ministério Público, que aí se torna uma ação penal pública, não é verdade? Então, há esse amparo, não é, para que se transforme numa ação penal pública. Isso pela promoção do Ministério Público. Isso. O Ministério Público hoje, pela lei, também recebendo uma denúncia, por exemplo, por um juiz que verificou um ato de corrupção num caso que ele está julgando. Ele pode oficiar o Ministério Público, se já não tiver conhecimento dessa infração, ele pode iniciar um processo para aplicar tanto as penas judiciais como as penas administrativas, se a administração pública não tiver já com um processo administrativo em curso. E, lógico, ele já tem a competência para também conduzir o processo criminal. Eu não vou colocar isso como novidade trazida pela lei, porque isso já no nosso direito já é antigo. Não é? O magistrado tem por obrigação, quando toma conhecimento de um fato delituoso, para invocar o Ministério Público, no sentido que o Ministério Público tome as providências devidas, porque isso é parte, o Ministério Público é que tem esse direito. O direito é do Ministério Público. Muito bem, doutor. Então, vamos aqui. Diga uma coisa, o senhor tem consciência, essa lei, o senhor está satisfeito com essa lei? O senhor como advogado? Olha. O senhor tem, por exemplo, segurança de que o povo poderá ficar tranquilo, não é, com esta lei? Olha, não, a lei, ela, por um lado, ela tem uma vantagem de reafirmar esse compromisso do Brasil no combate à corrupção, mas ela tem uma série de falhas que precisam ser trabalhadas e deixa muitas dúvidas também para quem lê a lei, porque ela ainda não foi regulamentada. Ah, sim, ela não foi regulamentada, é isso. Essa é uma pergunta que eu ia fazer para o senhor, mas o senhor já se antecipou e nós temos que informar o caro telespectador que toda a lei tem que ser regulamentada para ela ter a eficácia, para produzir a eficácia necessária. Bem, doutor, eu vou agora chamar um pequeno intervalo e depois nós vamos continuar com esta conversa bastante agradável, porque nós estamos fornecendo informações preciosas à sociedade. Tá bom? Você aguarde que logo, logo retornaremos. Ao retornarmos, caro telespectador, eu solicito ao nosso querido convidado, doutor Plínio, que responda uma pergunta que eu vou fazer agora. Quais são as consequências para quem não observar a lei, doutor Plínio? Olha, as empresas que não observarem a lei e forem processadas, elas estão sujeitas a uma pena de 0,1% a 20% do faturamento bruto do ano anterior ao fato apurado. Então, é uma pena razoavelmente, que pode ser razoavelmente alta, dependendo, lógico, do faturamento da empresa. E caso ainda você não consiga identificar qual é o faturamento da empresa, essa multa pode chegar até 60 milhões.
Então é uma multa relativamente alta e eu acho que as empresas devem se preocupar com isso para buscar evitar qualquer tipo de responsabilidade. De uma certa forma, eu estou contente com essa parte da lei pelo seguinte, porque as indenizações aqui no Brasil, elas quando chegam ao final do julgamento, né, elas apresentam um patamar irrisório, que não é. Por exemplo, as indenizações, elas quando chegam ao patamar de 3, 4, 5 mil reais por um crime que, afinal de contas, mexeu com o interior da pessoa, a pessoa sofreu por aquilo. Né? Então, eu acho que as coisas devem ser mais céleres no sentido de aumentar, não é? Esta multa, porque é uma multa, né? É uma multa. E importante também que isso não significa que a empresa não vai reparar o dano. Ela ainda precisa reparar o dano. Isso que é importante. Isso é importante. A reparação do dano. Existe um juiz americano em Memphis. Olha só, agora só me fez lembrar esse particular. Ele, quando condenava alguém, ele mesmo ia até a casa do condenado, não é? Quando havia um dano que ele havia cometido, ele retirava, e o condenado dizia que ele não tinha dinheiro para pagar. Aí ele ia até a casa, a residência desse condenado, e ele então retirava os bens de valor para serem ou vendidos ou então transferidos para a vítima. É o juiz de Memphis, eu não me lembro o nome dele, mas eu sei que lá existe isso e nessas condições que eu contei. A nossa lei também, quando eu estava conversando da penalidade administrativa. Na esfera judicial, você também tem como penalidade o perdimento dos bens, então, bens e direitos que você eventualmente tenha angariado em função da prática delituosa. Além disso, interdição ou suspensão da atividade da empresa. E tem um caso que as pessoas estão chamando de pena de morte da empresa, que é a dissolução compulsória da empresa. Uhum. Claro que ela ocorre em situações específicas, mas o judiciário pode determinar o encerramento da empresa, se ele identificar, pode, né? Se tem uma prática delitiva. Veja, o que me faz, o que causa espécie nesse fato que eu mencionei e contei agora aqui, caro telespectador, é que o próprio magistrado se dirige à casa do condenado e ele mesmo é que se investe de oficial de justiça, não é? Para recolher os bens. E isso é na hora, naquele momento. E depois é que, se tiver que a parte de ingressar com uma medida de impugnação, não é? Mas isso eu não sei se há possibilidade. Mas eu sei que é dessa forma. Não é? Ele, o próprio juiz, ele vai até... Isso é o juiz de Memphis. Eu não me lembro o nome dele, lamentavelmente. Muito bem. Vamos prosseguir, então, com a nossa agradável conversa, doutor Plínio. A lei traz a exemplo do que ocorreu com a lei de concorrência, a possibilidade de firmar acordos e aquele acordo de leniência. Eu queria, em primeiro lugar, que o senhor explicasse para o telespectador o que significa esse acordo de leniência e quais as condições e os benefícios desse acordo de leniência. Não, acordo de leniência é algo que a gente chama de delação premiada. Tem a empresa que tem uma prática, né, infringiu a lei e está envolvida num processo de corrupção, ela pode, identificando o processo, ir até a autoridade que está fazendo a investigação e tentar firmar um acordo onde ela vai cooperar com a investigação e, inclusive, dar informações das pessoas envolvidas. Então, esse é basicamente, né, o propósito do acordo de leniência, é ajudar a administração nesse processo de investigação do crime. E a contrapartida seria justamente ele ter uma redução da pena. A pena, nesse caso, pode reduzir até 2 terços. Isso já existe. Você sabe que na nossa legislação já existe isso, né? Exato. Isso aqui
É uma repetição. É uma né? repetição. É uma repetição. Porém, ainda há uma dúvida, porque como não foi regulamentado, não se sabe exatamente como ele vai funcionar, como esse processo do acordo ele vai ser estruturado. Isso é... Eu lamento tudo isso porque nós já temos essa prática, né, da ajuda, daí porque a pena é diminuída, que ele se compromete a colaborar com a justiça, né, quer na fase inquisitorial, quer na fase judicial. Mas isso é uma repetição lamentável. E tem uma outra repetição que depois eu vou tocar no assunto, mas eu vou tocar já no assunto. É aquela história dele se conscientizar judicialmente, né, de que ele cometeu um crime de corrupção. Está na lei, não é isso? É justamente quando ele fala da hipótese da leniência, ele diz o seguinte, que ele, além de cooperar com a investigação, passar informações dos envolvidos, ele tem que reconhecer o crime praticado. Então essa, de fato, é não está muito em acordo com a nossa Constituição. Fere frontalmente a nossa Constituição, exatamente. Por isso que eu lhe perguntei, porque, veja, eu vou dizer, eu vou fazer uma prova contra mim mesmo, e vou, inclusive, no limiar do processo, eu vou dizer, olha, eu sou corrupto, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu acho que fere também o direito de defesa, né? Porque o advogado, a nobre classe dos advogados, quando ela está defendendo alguém, ela procura as versões apropriadas, porque a lei protege as versões apresentadas em juízo, as versões de defesa. Não é mentira. Aqui no Brasil não é mentira, são versões. Nos Estados Unidos é o crime de perjúrio. Lá você não pode falar mentira, mas aqui você apresenta versões. E essas versões, elas são consideradas o patamar da defesa. Ela faz com que a defesa projete durante o processo, não é, aquilo que ela colocou na versão apresentada pelo acusado. Então aquilo segue até o final. Há casos em que, lamentavelmente, eles mudam de versões aí a torta direita. Há casos assim. Mas não é normal. Para mim, como interpreto a lei, eu entendo que a versão única é uma versão única. E aquela não pode ser modificada. Não pode ser modificada. Na minha visão, doutor Plínio, a minha visão é aquela versão é a que deve continuar até o final do processo. Agora, se ele naturalmente ele constatar que realmente foi o autor do delito, aí é outra coisa. Aí o processo ele vai no sentido mais direto a uma pena que o juiz naturalmente vai colocar no final. Mas aqui é um caso administrativo. É um caso administrativo. É um acordo que se faz. Isso. E você tem alguns benefícios, né, também. Por exemplo, tem uma das penas é justamente você não receber incentivos do governo. E o acordo de leniência te permite receber os incentivos mesmo sendo condenado, né, e com uma pena reduzida. Bem, doutor, mas essa pena reduzida não causa um mal-estar à sociedade? O benefício por trás seria justamente você conseguir, no processo de investigação, identificar quais seriam os outros envolvidos. É lógico que pressupõe que existam mais envolvidos, né? Se você tiver uma infração limitada a um grupo, a um funcionário e a uma própria empresa, o processo de delação acaba, de uma certa forma, beneficiando a empresa com a redução da pena e a continuidade de receber incentivos do Estado, por exemplo. Reduzir a pena pecuniária. Pecuniária. Seja, não é? Pecuniária. Porque não há nenhuma implicação ainda no direito penal. É a pena pecuniária, na parte administrativa, isso é importante frisar que essa redução da pena
pecuniária, que é só da multa, ela é restrita no processo de leniência. Vamos supor, doutor, desculpa, não cortando o seu raciocínio, de 1%, de 1 a 20%, é isto? Exatamente. Então, como é que poderia ser reduzida? Ou 60 milhões, vamos dizer. Vamos colocar 60 milhões. Participando, fechando o acordo de leniência, ele pode ser reduzido a 2/3 desse valor. Então, esse seria, é expressivo, você tem uma multa que é 1/3 do valor que foi aplicada. Essa é a penalidade que a empresa vai receber. Mas isso não significa que ela não vai deixar de reparar o dano e nem vai responder na esfera criminal, seus agentes não vão deixar de responder pelos ilícitos praticados. Eu não quero cair aqui em contradição, porque no primeiro bloco eu até aprovei essa parte de multa, porque quando se mexe no bolso é que se sente mais, não é? Hoje em dia, a prisão ela é despicienda porque se é primário de bons antecedentes e a pena não atingiu 8 anos, ele pode responder a pena em liberdade, trabalhar durante o dia e dormir no estabelecimento prisional. Não é? Mas ocorre que a multa, o dinheiro que mexe no bolso do condenado, não é? Ele é mais, no meu modo de ver, mais eficaz. Por isso que essa redução, ela deveria... 2/3 a redução, né? Até 2/3. Não é muito, não? É um valor alto, né? Mas foi esse o caminho encontrado, pelo menos pelo legislativo, para incentivar essa delação premiada. Muito bem. Eu não vou perguntar para o senhor se o senhor já tem um fato concreto, porque a lei é recente. O senhor não deve ter nenhum fato concreto. A lei entrou em vigor em 29 de janeiro. Então, nós estamos... ela é muito recente ainda, não teve nenhum processo. Não existe nenhum decreto no âmbito federal regulamentando como vai ser aplicada essa lei. Claro. Inclusive, um dos defeitos é você não ter uma exata noção de qual vai ser a dosimetria da pena. A minha função aqui, né, é informar o telespectador. Né? Então, é por isso que eu faço perguntas, às vezes, perguntas despiciendas, vamos aplicar novamente o termo. Mas o senhor já deu a nós todos uma noção do que vai ser esta lei depois de regulamentada. Ainda não foi. Bem, doutor, vamos então a uma outra colocação. Há ainda um cadastro nacional de empresas infratoras. Como isso vai funcionar? Olha, de novo, ainda vai depender de uma regulamentação. Porém, o que a gente pode dizer é que esse cadastro é um cadastro, ele foi criado na lei, ele vai constar o nome, o número do CNPJ do infrator e a infração. E, eventualmente, o prazo, se tiver algum prazo de cumprimento. E ele é um cadastro nacional. Só que no estado de São Paulo, no estado de São Paulo em especial, ele regulamentou parte dessa lei e ele criou um cadastro estadual. Então, que a meu ver me parece um pouco desnecessário, considerando que você já tem um cadastro nacional, então é uma burocracia a mais, claro. Você ter 2 cadastros. É trocar, como dizem aí, trocar 6 por meia dúzia, é isso que falam? 6 por meia dúzia, exatamente. Você tem um duplo trabalho né, de ter que informar não só o cadastro estadual, como também o cadastro nacional. Então, o senhor, nessa parte o senhor não concorda. Eu também não concordo, eu sigo o seu raciocínio, porque é um raciocínio lógico, é um raciocínio lógico que deveria ser, deveria fazer parte daquela estrutura que nós comentamos no primeiro bloco. Porque essa lei vem à mercê do judiciário sem estrutura nenhuma, porque ela vem à mercê do judiciário também, não é? E à mercê da parte da administração, não é? Sem nenhuma qualificação estrutural. Então, isso incomoda um pouco, porque é um trabalho a mais. Exatamente. Nós estamos num momento onde se discute muito a eficiência do Estado e os custos envolvidos. Então, esse é um custo desnecessário, você ter 2 cadastros, quando você pode ter um único cadastro, sem 2 estruturas funcionando praticamente com a mesma finalidade. Como eu disse, 6 por meia dúzia, não há necessidade.
Muito bem, doutor. Como as empresas se adaptam a esse novo ambiente, doutor? Quais seriam os cuidados que uma empresa precisa tomar para se prevenir aos riscos dessa nova lei? Olha, a lei já está em vigor, então algumas empresas ainda estão se adaptando ou conhecendo a essa nova lei. Existem alguns cuidados que as empresas precisam ter com relação à forma como elas se relacionam com o governo. Então, vamos dizer, você tem determinados setores dentro da empresa onde você já sabe que tem um maior contato com a administração pública. E nesses setores precisa ter um controle maior, lógico, uma informação maior também do que pode e do que não se pode fazer, e precisa se treinar esse pessoal de forma corriqueira e contínua para que eles estejam preparados numa situação que possa eventualmente envolver um caso de corrupção. Lembrar que às vezes pode existir um pedido, né, de alguma caixinha, alguma ajuda por parte de um agente público e ele precisa estar preparado e saber exatamente como reagir numa situação como essa. Eu tenho uma pergunta aqui da produção no sentido de saber se essa lei pune somente as empresas que cometem corrupção ou também o funcionário público envolvido em ato ilícito. Não, ela é direcionada para a empresa que está cometendo o ato. Na verdade, se a gente olhar a nossa legislação, já existe em outros dispositivos o crime tipificado, por exemplo, da corrupção ativa. Então, nós temos um funcionário público, ele já está sujeito a uma determinada lei. Porque é a lei... que está no nosso Código Penal. Mas quanto a essa lei, por exemplo, o funcionário público que comete um ato ilícito, ele está blindado, né? Com relação a essa lei, sim. Ele está blindado. Na verdade, se existir um pouco do que a gente estava conversando. Se tiver um processo administrativo e foi identificado um ato de corrupção, o Ministério Público, tomando conhecimento, ele tem o dever de processar aqueles envolvidos. Muito bem, rapidamente. O que os advogados o que estão os advogados recomendando para seus clientes com base nessa nova lei? Primeiro, ter muito claro um código de ética, o que se pode e o que não se pode fazer dentro de uma empresa. Tem um programa de compliance, que é um programa que vai estruturar justamente os códigos, os comandos, os treinamentos para os funcionários. Tem isso uma estrutura clara, onde você tenha registros, inclusive porque essas estruturas podem servir como atenuantes num caso identificado de corrupção. E, lógico, ter um comprometimento de toda a administração com um rigor muito claro com relação a qualquer prática ou qualquer conduta de um funcionário que seja contrário a essas normas e essas orientações. Muito bem. Bem, doutor, eu gostaria que o senhor, então, apresentasse as suas considerações finais, e, lamentavelmente, eu estou encerrando o programa. Eu digo lamentavelmente porque o assunto é excelente, o assunto é bom, tenho certeza que o telespectador está acompanhando com bastante interesse. Então, as suas considerações finais. Obrigado. Eu primeiro queria agradecer o convite do programa e acho que as empresas precisam se preparar, precisam montar os seus programas e combater a corrupção para que efetivamente a gente tenha um país cada vez mais ético, cada vez mais comprometido, num ambiente de negócio saudável e que permita a atração de investimentos. Isso, muito bem. Eu gostei dessa parte que o senhor colocou, que essa é a projeção de um país mais forte. É um país onde se elimina as mazelas e se mantém aquilo que é bom. Doutor, eu fico muito grato pela sua atenção, pela sua vinda aqui explicar ao telespectador as considerações sobre esta lei, porque ela é nova. Está certo que ela depende de uma regulamentação, mas é uma lei nova, que vai mexer muito, inclusive, com a mídia. A mídia vai colocar vai dar bastante destaque a esta lei. Mas eu agradeço muito a sua atenção e o parabenizo pelas suas colocações, pelas suas preciosas colocações. Muito obrigado. Obrigado.